extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o papo é sobre um tema, assim, super relevante para quem trabalha com corretagem de imóveis: ações judiciais e processos administrativos. Exato. É um universo com seus riscos, né? A ideia é a gente destrinchar um pouco os motivos que levam a esses processos, tanto na justiça comum quanto dentro do próprio CRECI. Isso. E claro, como se prevenir, né? O que fazer se a coisa apertar. Fundamental. Então vamos lá. Começando pelo que talvez dê mais frio na espinha: as ações judiciais. Elas não são tão comuns assim, felizmente, mas acontecem. O que costuma ser o estopim? Olha, os materiais que a gente analisou apontam alguns gatilhos principais. Um deles é a tal da negociação irregular. Negociação irregular. Tipo o que exatamente? Tipo, vender o imóvel com pendência, sabe? Problema na documentação, aqueles vícios ocultos que só aparecem depois. Ah, os exibitórios, né? Complicado. Isso, exatamente. Ou até passar informação que depois se prova falsa. Outra coisa que pega muito é cobrança indevida de comissão. Cobrar mais? Ou por algo que nem aconteceu? É. Cobrar acima da tabela, cobrar por serviço que não foi prestado, ou por uma venda que no fim das contas nem fechou. Isso gera muito problema. Imagino. E fora dinheiro e problema no imóvel, o que mais? Aí entra a violação do código de ética mesmo. Má conduta, sabe? Captar cliente de outro colega de forma desleal, conflito de interesses. Até publicidade enganosa entra aí. E se o corretor, por algum erro, causar prejuízo para o cliente? Sim, a questão dos danos. Se por negligência, ou um erro mesmo, o corretor causa um prejuízo para o cliente, seja material ou até moral, isso pode sim virar uma ação judicial. Ficar atento. E a prevenção? O que dá para fazer para minimizar esses riscos? Manter o CRECI em dia e seguir o código já ajuda, né? Com certeza. Isso é o básico do básico. Mas não para aí. É importante ter uma noção jurídica, sabe? Direito imobiliário, contratos. Faz sentido. E um ponto que os materiais batem muito na tecla: formalizar tudo. Cada passo da negociação tem que ter documento. Claro, assinado, direitinho. Contrato, vistoria, proposta. Tudo no papel, então. Ou no digital, mas registrado. Exato. Recibo, tudo. E a comunicação com o cliente tem que ser muito transparente. Explicar o porquê de cada coisa. E seguro de responsabilidade civil ajuda. Ajuda bastante. É uma segurança extra, né? Para dar mais tranquilidade. Legal. Agora, saindo um pouco da esfera judicial. E os processos dentro do próprio CRECI? Os administrativos, como eles funcionam? Esses são, digamos, internos. O próprio CRECI que instaura para apurar se o corretor violou o Código de Ética e Disciplina. E os motivos são parecidos com os das ações judiciais? Muitas vezes sim. As infrações éticas podem gerar tanto um quanto o outro, mas também pode começar por reclamação direta de cliente no CRECI ou até denúncia de outro corretor, viu? E como é o processo lá dentro, o trâmite? Geralmente começa com um auto de infração, sabe? Daí o CRECI notifica o corretor oficialmente, ele tem o direito de se defender, apresentar provas. Certo. A defesa é garantida, Sim, né? sempre. Aí tem uma fase de instrução, para juntar tudo, ouvir testemunha se precisar. Depois, uma comissão de ética do conselho julga o caso. Se for considerado culpado, aí vem as penalidades. E dá para recorrer? Dá sim. O corretor pode pedir reconsideração, revisão dentro do próprio CRECI regional. E se ainda assim não concordar, pode apelar para o COFECI, que é o Conselho Federal, né, a instância máxima. E falando em penalidades, o que pode acontecer na prática? O que o CRECI pode fazer? Olha, a régua vai desde uma advertência verbal, mais branda, ou uma censura por escrito, passando por multa, que pode variar aí, acho que de R$1.000 a R$10.000, dependendo da gravidade. E aí a coisa pode ficar mais séria. Mais séria como? Suspensão da inscrição. Aqui tem um detalhe.
A lei principal, a 6.530, fala em até 90 dias, mas tem uma resolução do COFECI, a 3279, que detalha mais cenários, sabe? Inclusive suspensões por mais tempo. Ah, então a resolução complementa a lei, né? Isso. Pode ser suspensão a pedido do corretor, por doença, por exemplo, ou por ordem judicial ou como punição mesmo. E vale dizer, às vezes não é nem uma falta grave isolada, mas o acúmulo de coisas, até anuidade atrasada pode gerar problema, sabia? Nossa, até a anuidade ficou alerta, então. Pois é. E a pena máxima, o fim da linha, digamos assim, é o cancelamento definitivo do registro. Aí apreendem a carteira profissional e tudo. E claro, se o corretor é reincidente, a pena tende a ser mais pesada. A mesma resolução 327 também fala dos casos de cancelamento. Entendido. E para tentar garantir um padrão de qualidade desde o começo, tem algum tipo de controle na entrada da profissão? Tem sim. É a COAPIN, a Comissão de Análise de Processos de Inscrição. Ela que analisa a papelada, a qualificação de quem está querendo entrar, pessoa física ou jurídica. É tipo um filtro inicial para assegurar um padrão mínimo. Olhando para todo esse cenário, fica bem claro que a atuação do corretor exige uma diligência enorme, né? Uma atenção constante com as regras, com a ética. Sem dúvida. A grande mensagem que fica dos materiais é essa. Conheça as regras do jogo, haja com ética, com transparência e, olha, documente cada passo. Isso reduz muito o risco. É a melhor defesa, então. Exato. E lembrar que não se está sozinho. O Cresce, os sindicatos, as associações, eles existem para dar suporte também. Perfeito. Isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Além de seguir à risca a lei e o código de ética, de que outras formas construir ativamente a confiança com o cliente e investir em educação continuada podem talvez blindar ainda mais o corretor. Prevenir o problema antes mesmo dele surgir. Fica aí a pergunta.